Nesse início de semana, nós estamos recebendo o novo comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel Jorge Edgar Judice Teixeira, Coronel Judice, que assumiu aí o comando da PM. Coronel, para iniciarmos, qual o seu objetivo frente ao comando da corporação? É um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Sérgio, bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. A grande satisfação estar aqui presente, até porque sou um assíduo ouvinte do programa. Muito obrigado. Como você disse, assumir a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul é uma grande honra estar à frente dessa instituição que já conta aí com mais de 180 anos de existência, de histórias, tradições, de uma gigantesca responsabilidade social. Uma instituição composta aí de aproximadamente 6 mil valorosos integrantes, espalhados aí nos nossos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, quando a gente assumiu, nós temos em mente alguns objetivos, né? Obviamente, objetivos no tocante a fortalecimento institucional, com uma renovação programada de viaturas, com uma inclusão programada de efetivo, julgo extremamente importante também aspectos de valorização do nosso profissional, porque quando a gente fala de segurança pública, Marcos, a gente tem que passar para aquela fórmula da eficiência, né? Efetivo, mais viatura, mais autoestima do policial. Então, um dos nossos grandes objetivos é dar celeridade à ascensão funcional, promoções dos nossos integrantes. E quando a gente fala também de fortalecimento institucional, obviamente, a gente entende que a partir desse fortalecimento institucional, nós alcançaremos nosso maior objetivo, que é uma ostensividade mais presente, buscando sempre redução de índice de criminalidade. Agora, o senhor falou aí, os caras aí, a redução do índice de criminalidade. Claro que está há pouco tempo frente ao comando da Polícia Militar, mas isso já foi possível começar esse trabalho para diminuir o índice de criminalidade, não só aqui na nossa capital, mas em todo o estado, Coronel? Sim, algumas ações já foram desencadeadas, né? Inclusive, coincidentemente e infelizmente, nós assumimos numa época em que se deflagra uma crise econômica de âmbito nacional. Sim. E o estado de Mato Grosso do Sul não se faz diferente quando recebe os reflexos nefastos dessa crise. E mesmo com tudo isso, a despeito de todos os problemas advindos dessa crise econômica aí, diria sem precedentes, né? Do ano para cá, ainda na função do subcomandante, nós tivemos alguns avanços que eu julgo extremamente importantes no campo da eficiência da segurança pública, mormente a atuação da Polícia Militar. O governador Reinaldo Azambuja autorizou, com tudo isso, a despeito de todos os problemas, a inclusão de 1.000 soldados, até porque a nossa situação de efetivo à época era caótica e ele, sensível a essa demanda, possibilitou o ingresso de mais de 1.000 soldados. Propiciamos aí a promoção de 737 cabos, já dentro daquele aspecto de valorização do nosso profissional, extremamente importante para que a gente tenha um policial estimulado, um policial pronto e apto a sempre prestar um melhor serviço de segurança pública à comunidade. 363 sargentos também foram promovidos. E no dia 30 de dezembro do ano passado, o governador autorizou a aquisição de um relevante número de motocicletas, 660 cilindradas, com previsão aí próxima final de abril de chegada. E com esse aporte logístico e com esse aporte de pessoal, certamente já a partir do final de abril, inibiremos e reduziremos aí os índices de criminalidade, mormente aqui da cidade de Campo Grande. Quando você falou aí da valorização da tropa, é claro que todas essas conquistas, né, e esse equipamento que soldado que a tropa tem acesso são reflexos dessa valorização. Agora, a questão que realmente mais valoriza, que o policial mais, né, mais urgente, mais premente, é a questão da questão salarial. A tropa está satisfeita com o salário que o Estado paga, Coronel? A nossa época de discussão de salário é agora em maio, né? E certamente na época oportuna o governo vai deflagrar os índices de reajuste e aguardaremos isso.
A questão de valorização, Sérgio, passa, como você disse, passa por muita coisa. Às vezes o salário não é o esperado, mas se a instituição passa a respeitar e valorizar o profissional com a possibilidade de ascensão funcional mais rápida, o que no passado, alguns gestores do passado priorizavam muito, por exemplo, impacto em folha de pagamento, e já a atual de gestão, eu sou bastante otimista, porque no primeiro momento que eu estive com o governador Reinaldo Zambuja, expliquei para ele da necessidade de se valorar a ação dos nossos heróis das ruas, que passavam tanto tempo sem a possibilidade de promoção. Por exemplo, policiais já com interstício, com o tempo, já na graduação, aptos a serem promovidos, com as vagas prontas a serem preenchidas. E mesmo assim, alguns gestores do passado, reiteradamente, demoravam na deflagração dos cursos de ascensão, de capacitação, de formação, para que isso fosse possível. Já nesta gestão, eu não vejo isso, até porque quando coloquei a necessidade de promoção, por exemplo, na questão dos cabos da Polícia Militar, que hoje, agora, dia 17, formaremos mais 488 cabos, e com todos os problemas decorrentes dessa crise financeira, o governador não sequer titubeou quando aprovou o curso dessa monta, uma monta que eu diria extremamente grande, 488, né? Normalmente não se via um número tão expressivo de cabos de uma vez só em formação na Polícia Militar. O Coronel Júdice, o senhor é tido na polícia como um intelectual da polícia, um homem que entende de segurança pública, entende muito de segurança pública e tal. E a gente teve no passado alguns comandantes que tinham uma única, quer dizer, no trato com a população, que tinha a única preocupação de prender. Vamos prender. O negócio, a função da polícia é prender. Qual é o seu conceito sobre essa questão do sistema prisional? O senhor acha que o negócio é prender? Quando a gente fala de sistema prisional, Sérgio, forçosamente a gente tem que falar de lei. Então, a lei hoje brasileira, ela traz algumas permissibilidades que talvez a população não tenha ciência e de forma equivocada, em determinados momentos, culpe uma ou outra instituição. Por exemplo, se fala muito da liberação de presos em decorrência de autuação em flagrante por alguns crimes cometidos. A própria lei prevê a possibilidade de liberdade provisória sem fiança, né? Eu cito o exemplo em 1990, quando foi editada a Lei dos Crimes Hediondos, né? Nós lembramos disso, o clamor público em decorrência da morte daquela filha da autora da Rede Globo, e que propiciou inclusive depois a alteração em 94, com a inclusão do homicídio qualificado. Quando a lei ela veio para corrigir talvez esses desmandos, determinando inclusive o regime integral fechado, proibindo a liberdade provisória. E com o decorrer do tempo as coisas se flexibilizam, né? Em 2006 o STF se pronunciou dizendo que era inconstitucional. Em 2007 a Lei 11.464 veio e disse, liberdade provisória pode ser dada sim para crimes hediondos, né? Nós temos outras questões também, temos a questão do aumento do percentual de menores envolvidos. No caso, o problema mais gritante em Campo Grande que eu vejo no momento a ser combatido é o crime de roubo. Então nós temos aqui, em 2010, nós tínhamos aí um percentual das ocorrências de roubo a vidas em Campo Grande, 14% aproximadamente, participação de menores, em 2010. E agora, de meados de 2015 para cá, quase 29%. Um acréscimo considerável dessa participação de menores. E todos nós sabemos que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê a possibilidade de internação para adolescentes, mas só em casos em que haja crimes com grave ameaça ou violência contra a pessoa, né? Então isso também é um obstáculo a essa maior eficiência, digamos assim, do encarceramento de autores de crimes ou de infrações ou de atos infracionais.
Para Coronel Júdice, nós sabemos, né, que a polícia está aí 24 horas tentando dar a segurança para a população de Mato Grosso do Sul, mas também percebemos que os bandidos mudaram o modus operandi. Hoje eles estão encarando a polícia militar, muita troca de tiros, o que há alguns anos atrás isso era muito difícil de ocorrer. E a polícia, claro, às vezes a população, né, cobra de uma maneira, mas como que trocou tiro com a polícia, tirou a vida de um bandido? Mas se ela não revidar a troca de tiro, aí quem vai, né, infelizmente quem perde a vida é o policial militar. Como é que é esse trabalho hoje nas ruas, né, da polícia militar, tentando, né, diminuir o índice de criminalidade aqui no nosso estado e ao mesmo tempo tendo que encarar esses bandidos que hoje, inclusive, bem armados? A Polícia Militar diuturnamente se encontra presente nos 79 municípios desse estado. Eu, quando assumi, inclusive, ao encontro do que você pergunta, Marcos, eu me pronunciei a respeito de um questionamento de um determinado repórter, de um determinado segmento da imprensa, que me perguntou o porquê de tantas mortes de infratores da lei em confronto com a polícia. E quando eu respondi, talvez tenha havido uma repercussão tanto sensacionalista dessa minha resposta, porque, na verdade, eu me ative extremamente à concepção técnica. Me perguntaram por que infratores da lei já vinham morrendo em confronto com a PM. De dezembro para cá foram 15 óbitos de infratores da lei. Bom, e eu respondi que eles fizeram a opção do confronto, porque quando a gente tecnicamente impõe a resposta dentro do uso progressivo da força, uma das opções é a letalidade, em razão de, por exemplo, uma guarnição da Polícia Militar ser recebida por infratores da lei a tiros. Então a resposta será dada na mesma proporção. E uma das consequências prováveis que possa advir disso é o óbito do infrator da lei. Então eu me ative tão somente a resposta de cunho técnico, mas que sofreu uma repercussão, eu diria até um tanto sensacionalista, né? Nossos policiais estão preparados, são extremamente profissionais, sabedores da resposta proporcional que deve conduzir em cada caso. Se o infrator da lei resolver confrontar, por exemplo, com arma de fogo, terá a resposta proporcional adequada. Agora, Coronel Júdice, com relação à polícia comunitária, é importante a polícia comunitária, ou seja, aquele conhecimento do morador da região, morador do bairro, com o policial que naquele momento trabalha para dar a segurança ali para aquela localidade. Como é que o senhor vê hoje a polícia comunitária aqui no nosso estado e a importância dela? Essa interação, eu diria, é fundamental para que a gente alcance aí nossos objetivos de eficiência no campo da segurança pública. Todas as unidades da Polícia Militar, todas as unidades recorrentemente fazem reuniões com líderes comunitários, né? Captam os maiores anseios, tentam em conjunto buscar soluções para os problemas, né? Além disso, quando a gente se engaja nesse ambiente de discussão comunitária, nós costumamos trazer também integrantes de outras instituições, de outros poderes, porque quando a gente fala, Marcos, de segurança pública, a gente entende que a Polícia Militar é um componente vital nesse sistema de segurança pública, mas a gente divide também com as outras instituições, com outros poderes, as discussões no campo de segurança pública, tentando sempre aperfeiçoar esse sistema. Principalmente nossos parceiros mais frequentes, Polícia Civil, a Guarda Municipal, Ministério Público, os demais poderes. E essas discussões têm tido resultados extremamente positivos no campo de troca de informações. As informações são prestadas de uma maneira mais célere e mais rápida, possibilitando que a PM se articule em razão daquela demanda que se coloque naquele momento, em razão de um chamado da comunidade. Agora, com relação ao trabalho aí do pelotão de motos, cavalaria, e faz tempo que eu não vejo, não sei se ainda está ativo, aquele policial militar que também trabalhava de bicicleta nas ruas aqui da nossa capital. Pelotão de motos, ele está funcionando? Onde é que está trabalhando? A cavalaria e também com relação aos policiais que utilizavam bicicletas, comandante?
Quanto às bicicletas, nós estamos aí firmando algumas tratativas para ver se a gente reinicia alguma coisa, mas dependemos aí de outras autorizações para. E era importante esse trabalho com esses policiais militares com a utilização de bicicletas aqui na nossa capital? Sim, importante, mas você foi crucial quando você disse o emprego de motocicletas, que obviamente a eficiência se torna muito mais visível, né? E uma boa notícia no início da minha fala aqui na entrevista, que estão chegando 660 cilindradas. 40 motos que serão distribuídas já a partir de abril, além do aporte às unidades operacionais que notadamente já fazem esse tipo de patrulhamento ostensivo com as motos. Nós faremos também uma distribuição ao batalhão de choque, no grupo específico de patrulhamento ostensivo com motos. E eu te digo que já a partir de final de abril a gente vai notar sensíveis aí reduções dos índices de criminalidade. E a cavalaria? Como o trabalho da cavalaria hoje aqui? Continua normal, atuando normalmente. Fizemos aí, na verdade, atuamos ontem em determinadas vias transversais da Afonso Pena na manifestação de ontem, mas a cavalaria presta um serviço de excelência, como sempre prestou. Olha, o senhor falou aí com relação ao batalhão de choque. Nós podemos dizer que o choque aqui em Campo Grande, no nosso estado, pode ser comparado à rota em São Paulo, o trabalho da rota? São realidades distintas, né? O choque, ele exerce um excelente trabalho, um patrulhamento extremamente técnico e eficaz, né? E agora com uma sensível melhora em razão, quando eu disse que o governo do Estado, a despeito de todas as consequências dessa crise, nos propiciou o ingresso de 1.000 soldados, um número relevante de promoções de sargento e cabos, também nos propiciou, a título de observação, de estudo, a possibilidade de locação de viaturas. Então hoje nós estamos em fase de teste com algumas viaturas, algumas delas alocadas para o batalhão de choque, né? E isso propiciou, a partir do momento que essas novas viaturas foram colocadas a serviço, uma redução interessante dos índices de criminalidade. Não só o choque, né? Na verdade, as nossas guarnições, as guarnições regulares de atendimento de ocorrência, as guarnições de tático dos batalhões, as motocicletas, as viaturas do batalhão de choque prestam um excelente serviço no campo da preservação da ordem pública. É excepcional serviço. São grupos formados por profissionais entusiastas da segurança pública, profissionais comprometidos. Eu costumo chamá-los de os heróis das ruas, que estão aí diuturnamente protegendo a população com o risco da própria vida. E com o incremento agora também, porque você fez menção ao choque, mas já a partir da semana passada nós inovamos com a utilização do batalhão de operações especiais também. Sim. Em algumas operações específicas em determinadas regiões da cidade, visando coibir roubo. Então, na primeira operação, conseguimos aí realizar o cumprimento de alguns mandados de prisão de autores de roubo, e isso certamente vai impactar de forma positiva nos índices de criminalidade. Coronel, ultimamente, a grande repercussão que houve, por exemplo, a ação da polícia na repressão, essa movimentação que houve num bairro, nas proximidades da Universidade Federal. Como é que é essa ação? O pessoal reclama que a polícia agiu com violência e tal. Como é que foi essa ação realmente explicada pelo comandante-geral? Não houve violência nenhuma. O que foi um emprego na proporção do ataque dos desordeiros. Então a Polícia Militar se fez presente em nome do Estado para a preservação da ordem pública, nosso mistério constitucional. A Constituição Federal diz, Polícia Militar, para que a Polícia Militar serve? Para desenvolver ações de polícia ostensiva visando a preservação da ordem pública. A ordem pública lá foi maculada. Pessoas não conseguiam dormir, um barulho incessante, as vias completamente interditadas por carros. A Polícia Militar se fez presente para que a ordem fosse mantida. Eu entendo também que a necessidade de operações mais frequentes naquele local, próximo ali à conveniência do Escobar, que você está falando. Inclusive, faço um agradecimento ao doutor Fernando, diretor
diretor das delegacias especializadas aqui, já me procurou para que a gente, em conjunto, quando eu digo, Marcos, a interação entre as forças visando o bem comum, prol sempre do bem comum, só tem o cidadão de Campo Grande só tende a ganhar. Então nós já vamos incrementar junto com a delegacia especializada de meio ambiente, a polícia ambiental, já iniciei tratativas para que a gente já faça a aferição dos decibelímetros para constatar eventuais casos de poluição sonora, né? E vamos efetuar esse combate simplesmente para que a preservação da ordem pública seja mantida, né? O cidadão tem o direito de transitar com tranquilidade, o cidadão tem o direito de dormir com tranquilidade. Coronel Júdice, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, desejar ao senhor aí sucesso frente ao Comando Geral da Polícia Militar, dizer que o programa Tribuna Livre e a FM Capital 95 é parceiro na área da segurança pública, e o que precisar nós estamos à disposição, porque eu acho que o importante realmente é a segurança da população e, claro, tirando aí os meliantes das ruas, eu acho que isso é o que nós precisamos. Agradeço o convite e digo, a Polícia Militar sempre estará à disposição e vocês se sintam à vontade para qualquer chamamento futuro, estarei aqui novamente.